aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Professor Ricardo, mais uma aula de história, né? Nas últimas aulas a gente tem falado sobre escravidão, a gente tem sempre falado sobre o Brasil, né? Hoje vamos continuar falando sobre escravidão, né? Outros aspectos, né, da escravidão, como o trabalho, né, as formas de resistência, de onde vinham esses escravos africanos, né? Então vamos aprofundar mais esse assunto, né, que é muito importante a gente entender isso, essa parte da nossa história, né, que é a escravidão no Brasil, ok? Então vamos lá. Habilidade, deixei a mesma habilidade para vocês, né? Reconhecer e compreender a diversidade étnica, cultural e religiosa, bem como a formação política dos povos do continente africano, do presente e do passado, enfatizando as tradições orais da sua historicidade, ok? Então vamos começar, ó. Quantos eram, olha aí vamos tentar responder isso aí, né? Quantos eram e de onde foram trazidos os africanos, né? Que vieram para o Brasil durante esse período todo, né? Foram mais de 300 anos de escravidão, né, africana no Brasil. Então, bastante tempo, né? Deixou uma marca muito profunda na nossa história, ok? Então, vamos lá. De acordo com David Eltz e David Richardson, que são dois especialistas, dois estudiosos, né, desse assunto da escravidão, né, eles consideram que o número de africanos, né, trazidos para a América chegava em torno, não foi mais, superior a 10 milhões e meio, né, de africanos. Então, para a América, mais quase 11 milhões de africanos desembarcaram nos portos como escravizados, né? E desses quase 11 milhões, olha lá, praticamente metade, 5 milhões, tinham como destino o Brasil, ok? Então eram muitos africanos que desembarcaram aqui no Brasil, ok? Durante esse período todo. E aí, desses 5 milhões, né, quase 5 milhões de escravizados africanos, as regiões de onde eles vinham era a África Ocidental, né, e a região Congo-Angolana, né, e também na região de Moçambique. Então, 25% desses africanos vinham dessa África Ocidental, 75%, que é a maioria, vieram dessa região Congo-Angolana, tá? Então, observe aí nesse mapa que dá para você ver direitinho a localização dessa África Ocidental, né? Onde tem ali mais destacado, né, essa Costa da Mina, que era o principal porto, né, de embarque desses escravizados, né, nessa região da África Ocidental, né? E ali na África, onde tem aquela outra linhazinha África Central, é a tal da região Congo-Angolana. O Moçambique fica para o outro lado da África, né, na região leste. Então aí é a região oeste da África, né? E Moçambique é do outro lado, tá bom? Então esses eram as principais regiões de onde vinham esses africanos, ok? Então vamos aqui, ó. Falar primeiro dos africanos ocidentais, esses que vinham dessa região da Costa da Mina, que era o principal porto. Inclusive nós já falamos aqui em outra ocasião sobre eles, né? Sobre essa região da Costa da Mina, né? Que já tinham feitorias portuguesas lá desde do início daquelas expedições marítimas, né? E o principal porto dessa região ficava naquela fortificação, né, de São Jorge da Mina, se eu não me engano o nome, tá? Então a maioria dos africanos ocidentais desembarcados no Brasil era dessa região, da Costa da Mina. Hoje compreende esses países, Gana e Nigéria, né, fica entre esses países, tá bom? Então os principais portos e feitorias usadas para o tráfico de pessoas se encontravam lá, tá bom? Principalmente nessa região da Costa da Mina, ok? O destino da maioria desses africanos ocidentais era a região Nordeste, tá bom? No século XVII até o século XVII, principalmente no Porto de Salvador, né? Então, Bahia recebeu mais de 75% desses africanos ocidentais, né, desembarcados no Brasil. Então, a Bahia era o principal porto de entrada, ok?
e aí Pernambuco, né, em seguida, com 11,4%, né, e o Maranhão com 8,2%, né. Aliás, o Maranhão se queixava muito, né, a região do Maranhão, de que recebia poucos escravizados, que era até motivo de algumas revoltas, né, como a própria revolta de Beckman, né, que era por conta da falta de mão de obra escrava. Tá? Depois foi deslocada, foi feita uma companhia, né, de comércio só para levar esses escravizados para aquela região do Maranhão, tá? Que precisava, né, tinha essa necessidade dessa mão de obra e não era bem atendida. Então, ó, em seguida, à medida que foi passando o tempo, foi sendo deslocado o embarque, né, desses africanos para a região sudeste, tá? E aí muito por conta da atividade econômica que foi sendo deslocada para aquela região, tá? Então ainda no século XVIII, quando se descobriu o ouro naquela região das Minas Gerais, então foi deslocado os africanos escravizados para aquela região, tá? E aí também com o desenvolvimento da cafeicultura naquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, aí já no século XIX, né? Então também impulsionou ainda mais a vinda de escravizados para aquela região sudeste, ok? Então a maioria desses africanos ocidentais foi vendido ali para aquela região. E aí o porto principal, que era o porto de Salvador, na Bahia, passa a ser o porto do Rio de Janeiro, que ficava mais próximo, né, dessas atividades econômicas, né, da extração mineral, do ouro, né, da cafeicultura. Então há um deslocamento aí para a região sudeste, tá? Então observe aí nesse mapa, tem também os principais portos de embarque desses africanos, né, no continente africano, e os principais portos de desembarque deles no Brasil, tá? Então você vê ali, ó, Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que são os principais portos de entrada, tá, desses escravizados. E aí lá na costa africana, você vê ali, ó, aquela região da Costa da Mina, né? Olha lá, São Jorge da Mina, como eu falei para vocês, era o principal porto, tá bom? Então Luanda, né? Benguela, Cabinda, eram também portos aí desses africanos congo-angolanos, né? Que foram a maioria, né? Mais de 75% dos escravizados que entraram no Brasil vinham dessa região. E Moçambique, você está vendo lá Moçambique, já lá na costa leste africana, e esses de Moçambique sempre desembarcavam no porto do Rio de Janeiro, tá certo? E são regiões onde especialmente nessa região congo-angolana e Moçambique, são regiões onde se fala o português também, ainda hoje, ok? Por conta desse domínio português da região. Vamos lá, agora falando dos africanos da região congo-angolana e de Moçambique, né? Que aqui foi responsável, né, por fornecer a maioria dos africanos que entraram no Brasil, tá? Então os povos dessa região, eles tinham uma origem comum, ok? Tinham uma certa unidade cultural, falavam a mesma língua, que era a língua banto, né? O que também foi muito importante, né, para a comunicação deles aqui, né, no Brasil. Porque quando esses traficantes faziam esse transporte, então geralmente eles usavam os navios negreiros e colocavam todos eles ali dentro, e eles falavam a mesma língua, às vezes falavam outras línguas, não se entendiam, às vezes eram povos que tinham rivalidades entre eles, né? Mas uma coisa também muito importante é que quando chegavam ao Brasil, né, muitos desses fazendeiros, quando iam comprar, buscavam comprar esses africanos escravizados que fossem de línguas diferentes, para evitar exatamente a comunicação entre eles, né? Porque a comunicação poderia, né, por exemplo, fazer um acordo, uma negociação para fazer rebeliões, né? Então essa comunicação entre eles podia gerar, né, essas rebeliões contra os fazendeiros, contra os donos, né, os donos dessas fazendas, donos de escravos. Então eles procuravam juntar etnias que fossem diferentes na hora de comprar, para evitar essa comunicação, né? Então, olha lá, de 1501 até 1650, esses africanos da região congo-angolana representavam 95%, né,
do tráfico de escravizados. Então era a grande maioria, né? Olha lá, enquanto durou esse tráfico atlântico, o Rio de Janeiro foi o maior porto de escravos da América, tá bom? Então era por onde entravam a maioria dos africanos escravizados, era pelo Rio de Janeiro. Foi o maior porto de escravos da América toda, tá bom? Não era só do Brasil, não. De toda a América era por onde mais entrava escravizados africanos, tá? As línguas faladas, né, por eles eram o Kikongo, né, o Kimbundo, o Umbandu, né, que eram línguas, né, dialetos falados especialmente na região da Angola, né, e esses dessa região foram os que foram os mais atingidos, né, por esse tráfico, certo? Foram esses povos que viviam nessa região de Angola, ok? E inclusive essas línguas foram as que mais influenciaram também o português que é falado no Brasil. Muitas das palavras que são do nosso cotidiano, né, que estão ali presentes na nossa língua portuguesa, elas têm origem, né, em Angola, tá? Então são palavras que estão aqui presentes no nosso cotidiano que têm origem africana, né? Algumas também indígenas, né? Já falamos que o nosso português ele é influenciado tanto por palavras indígenas como por palavras africanas. Então foi uma mescla, né? Vamos lá, ó, outro aspecto também muito importante, muito interessante dessa escravidão no Brasil é a questão da perda do nome, né? Esses escravizados, eles, quando vinham para a América, tinha esse processo, né, de perda do nome deles, tá? Então eles já eram chamados, quando eles chegavam, pelo nome do porto de onde eles tinham vindo ou pelo nome da região de onde eles tinham vindo, né? Olha um exemplo aí que eu coloquei, o africano da etnia Bakongo, por exemplo, naquela região, né, Congo-angolana, ele era chamado no Brasil de Cabinda, que era o porto de embarque deles. Então, bem aí já começa esse processo, né, que era um processo violento de aculturação, né, de perda do nome, né? Então, além da violência física, né, dos castigos físicos, então tinha essa violência também simbólica, né, de fazer com que esses africanos perdessem o próprio nome deles. E para alguns desses povos, esse era um processo extremamente violento mesmo, e doloroso, né, porque muitas dessas sociedades africanas tinham o nome que era escolhido, tinha um significado muito especial. E aí você perder esse nome, para muitas dessas sociedades, era um processo doloroso, né, era um processo muito violento, tá? Eles serem rebatizados, né? E tudo isso aí dentro de uma lógica religiosa, principalmente religiosa, né? Porque dentro daquele processo todo de escravização, de colonização do continente americano, de colonização dessas regiões da África, estava presente a Igreja Católica, né? A Igreja Cristã, e era a justificativa com essa justificativa de evangelizar esses povos, né, de levar o cristianismo a esses povos, eles acabavam praticando essa violência simbólica, cultural, né, de fazer com que eles perdessem a religião original deles, perdessem, né, os costumes, né, como o próprio nome, eles são rebatizados com outros nomes, né, nomes que são cristãos, tá bom? Então era um processo bastante violento também, né, de aculturação, de perder a cultura deles, né? Então, olha lá, os escravizados que entravam nos domínios portugueses recebiam o batismo. Então, a partir do momento que eles entravam nesses domínios portugueses, eles recebiam o batismo, né? Isso era inclusive um dever desses senhores, né? De acordo com essas ordenações manuelinas que eu coloquei aí de 1521, que o próprio rei de Portugal, né, por pressão da Igreja Católica, né, cristã, tinha essa exigência, né, que esses povos eles fossem evangelizados. Então, desde 1521, né, que o rei Dom Manuel exigia que esses africanos, quando entrassem no Brasil ou em qualquer domínio português,
eles fossem rebatizados com os nomes cristãos. Então, esse era um aspecto também muito, né, muito importante para a gente compreender todo esse processo de escravidão no Brasil. Ok? Vamos falar sobre a travessia, que nós já começamos a falar na última aula, né, que era quando começava o inferno, né, desses africanos, era no momento que eles embarcavam nos navios para virem para a América, né? Então, essa travessia e o trabalho deles aqui quando eles chegavam. Tá? Vamos falar desses dois aspectos aí. A viagem do litoral africano para o Brasil durava em média de 30 a 45 dias. Na aula passada, seu professor disse que durava 3 meses, né? Desculpa, o professor é ignorante também às vezes. Então, durava de 30 a 45 dias, não eram 3 meses, não. Algumas viagens antes, né? No início dessas expedições marítimas, sim, elas até duravam, né? Mais tempo, né? Mas à medida que se desenvolveram tecnologias melhores, né? Os navios eram mais rápidos, né? Eram mais leves também. E aí a viagem durava menos tempo, okay? De 30 a 45 dias. Mas enfim, são de 30 a 45 dias que era um verdadeiro inferno, né? Porque os navios iam superlotados, as condições de viagem eram terríveis, né? Então os traficantes não davam alimentação, não davam água para esses escravizados, né? Então eram condições péssimas de viagem, era um verdadeiro inferno que durava, né, de 30 a 45 dias, tá? Muitos morriam, né? Muitos desses escravizados morriam durante esse período, né, da viagem e eram, né, jogados no mar. O prejuízo para o traficante era muito pequeno, né? Porque geralmente quando eles iam revender os escravos, né, eles lucravam 3, 4 vezes mais, né, do valor de compra. Então, mesmo com a perda humana que ele tinha ali, né, com vários desses escravizados morrendo durante a viagem, eles ainda tinham um grande lucro, tá bom? Então era um processo que valia a pena, né, todo esse processo de viagem, né, para o traficante. Era uma atividade extremamente lucrativa na época, tá? Você ser traficante de seres humanos durante esse período era uma atividade extremamente lucrativa. Na aula passada eu até comentei com vocês, né? Muitos colonos portugueses que viviam no Brasil abandonavam o Brasil, iam para a África para, né, tentar ganhar a vida com esse tráfico de seres humanos, né? E ficaram ricos, fizeram fortuna, né, com o tráfico de seres humanos, né? Então era uma atividade que valia a pena para o traficante, né? Olá, os africanos quando eles chegavam à América, chegavam todos, obviamente, confusos, né? Cansados, né? E aí desembarcavam nesses portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, e aí lá eles eram examinados, né? Se fazia a avaliação da condição de saúde deles, né? E aí sim eles eram vendidos. Quanto melhor a saúde deles, mais ele valia, tá bom? Então aqueles que chegavam muito debilitados, muito doentes, eles iam perdendo valor. Aqueles que chegavam ainda fortes, saudáveis, né? Então se observava os dentes desses escravizados, né? Se ele estava com todos os dentes, para fazer uma avaliação, né, da saúde deles, tá? E aí para aumentar o preço, tá, desses escravizados. Os homens adultos sempre valiam mais do que as mulheres, os idosos e as crianças, né? Então no mercado de escravos o que valia mais era o homem adulto, né? As mulheres geralmente era o dobro, né, de uma escrava, né, uma mulher, e até 3 vezes mais do que uma criança ou um idoso, tá bom? Aí eu coloquei essa imagem ao lado que era mais ou menos como era distribuído, né, esses escravizados dentro dos porões dos navios negreiros, né? Então você vê aí, né, não dá, cada tracinho desse aí é um ser humano que vinha deitado. Então a ideia era colocar muitos mesmo, era aproveitar ao máximo o espaço do navio, né, para poder fazer esse transporte e dar bastante lucro, né, para eles. Vamos lá, ó. Sobre o trabalho, né? Sobre esse aspecto aí do trabalho.
Geralmente, esses escravizados trabalhavam de 12 a 15 horas por dia, tá? Nos feriados, né, e domingos, porque era uma sociedade, né, que ainda era cristã, então preservava alguns desses dias, especialmente os feriados religiosos, né, eles só trabalhavam até o meio-dia, faziam pequenos concertos, né, então não era o trabalho na lavoura, não era o trabalho pesado, mas ainda assim eles tinham que fazer alguns serviços, né, pequenos reparos, né, isso sempre pela manhã, ok? Esses como se fosse, né, né, assim, uma coisa mais branda, né, mais simples, né? Os homens trabalhavam, né, essa divisão do trabalho entre homens e mulheres, né? Os homens trabalhavam como agricultor, como carpinteiro, como ferreiro, pescador, pedreiro, carregador, né? Enquanto as mulheres trabalhavam no cultivo da terra, né? Cuidavam dos doentes, ajudavam na colheita, né? Elas lavavam, passavam, faziam os partos, né? E vendiam doces e salgados, né? Muitas escravizadas, elas eram levadas, né, para as cidades, para as vilas e vendiam, né, os quitutes, né, chamados quitutes, doces ou salgados. Isso já era um costume delas nas sociedades, em algumas das sociedades africanas. Muitas mulheres elas faziam isso, eram responsáveis por esse comércio, né, de artigos de primeira necessidade. Então elas é que eram as responsáveis, já ainda nas sociedades africanas. Então isso acaba permanecendo quando elas vêm para a América, né? Esse comércio era feito em quitandas, que são os mercados ou feiras. Olha lá a palavrinha do nosso cotidiano, quitanda, né? E é uma palavra de origem africana, tá? Os libertos aí, sim, os libertos eram aqueles que tinham conseguido a sua carta de alforria, sua liberdade, tá bom? Então os escravizados que conseguiam, né, através do trabalho, essa carta de alforria, né, eles eram chamados de libertos. Vamos lá, alimentação e os castigos. De modo geral, a alimentação dos escravizados era pobre em proteínas. Era o feijão, a farinha, a rapadura e o charque, que era aquela carne seca, tá bom? Eles eram punidos, né, constantemente, né, por qualquer pequena falta eles eram punidos, tá bom? Eu coloquei aí ao lado alguns dos objetos, alguns dos instrumentos, né, de punição deles, como a palmatória, a gargalheira, a máscara de Flandres, né? Essa daí que está na imagem é a tal da máscara de Flandres, tá bom? Eram alguns dos instrumentos de castigo, ok? Quais eram as formas de resistência? Muitos desses escravizados, a gente pode dividir essas formas de resistência em duas, né? Aquelas que eram mais ligadas à questão da preservação da cultura deles e as outras como realmente já um outro aspecto, que seria da fuga, né, da violência, né? São duas coisas, né, teoricamente diferentes, né? Então, olha lá, praticavam as religiões de origem africana, mesmo, né, de forma escondida, como quando acontecia muito isso naquela região de Minas Gerais, nas outras regiões também. Mas vamos destacar mais na região de Minas Gerais, onde tinha a exploração lá das minas, né? E aí foram criadas as irmandades, né? Irmandades desses povos, né, africanos. Só que sempre se usava o nome de algum santo ou alguma santa cristã. E aí era como se fosse uma conversão para os deuses, né, africanos. Então era uma forma deles continuarem mantendo as suas tradições religiosas, né, originais. Então tinha muito isso. É muito importante vocês até fazerem uma leitura mais aprofundada, né, sobre. Isso aí também vai ser estudado mais aprofundado no oitavo ano, né, quando todos vocês estiverem no oitavo ano. Então, olha lá, a questão da capoeira, né, os festejos como o congado, o reizado, o jongo, né, todos eram formas de resistência cultural, né, era a cultura original deles que eles também praticavam aqui. Então era uma forma de resistência.
né? A criação das irmandades, né? Aí tem a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, de São Benedito, né? A Irmandade dos Homens Pretos de Salvador, que ainda hoje existe, né? Que dava essa assistência a todos os associados, né? Na doença, na velhice, na morte, né? Conseguiu dinheiro para comprar as alforrias de muitos escravizados, né? Aí tem uma imagenzinha mostrando, lá em Salvador ainda existe essa Irmandade dos Homens Pretos, tá bom? Que auxilia a população negra de Salvador, tá bom? É isso, gente. Ainda existem outras formas de resistência, nós vamos falar na nossa próxima aula, né? Questão da fuga, da formação dos quilombos, né? Do próprio suicídio que muitos praticavam, né? Dos abortos. Então, tudo isso aí eram formas de resistência, né? Como o nosso tempo já está no finalzinho, a gente vai falar disso aí na próxima aula nossa, tá bom? Então, você fica ligado, ok? Olha aí o filósofo alemão Goethe, que ele disse aí, ó, o homem vê no mundo o que ele carrega em seu coração, tá bom? Então fica aí com essa mensagem para você ficar pensando, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.